potência mundial e já alegou que será diametralmente oposto ao republicano Donald Trump, que ocupava a cadeira até então. Então, para discutir essas mudanças conosco, recebemos aqui o economista e professor do INSPER, Fábio Austrauskas. Fábio, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã, segunda edição. E, por favor, me corrija se eu falei o seu nome, seu sobrenome certo ou não. Não é algo muito simples, né, Lívia? Mas é Austrauskas, Fábio Austrauskas, mas tá bom por aí, estamos começando bem. Bom dia você, primeira foi quase. Bom dia você, bom dia quem está nos assistindo aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Muito bem, Fábio. No primeiro dia de mandato, como presidente dos Estados Unidos, Joe Biden já recolocou ali os Estados Unidos no Acordo de Paris. Então, eu gostaria de começar te perguntando como que isso afeta o Brasil. Acho que é importante a gente olhar essa nova administração do governo americano pelo Joe Biden através de 4 pontos que foram aqueles que ditaram, os últimos 2 anos, as principais notícias e relacionamentos do Brasil com os Estados Unidos. O campo comercial, principalmente o bilateral, o campo diplomático, o campo militar e o campo das organizações internacionais. Começando pelo campo das organizações internacionais, e um pouco aí na linha do que você acabou de colocar do Acordo de Paris, o que a gente vai observar são 2 alternativas possíveis de acontecer. Uma, o governo brasileiro, a diplomacia brasileira, entender que com a saída do Trump e a entrada do Biden, esse anterior alinhamento à filosofia de conservadora de direita que o governo atual do Brasil tem com o que era o governo americano, ela não vai funcionar. Se o Brasil insistir nisso, ele irá ficar cada vez mais isolado nesses acordos internacionais. Estamos falando de OCDE, estamos falando de ONU, estamos falando de OMS, estamos falando do Acordo de Paris e principalmente desses acordos que são os ambientais. Então, ali o Biden, na campanha já, ele foi muito enfático, e foi talvez, e com certeza, acho que nem talvez, o único momento onde ele incluiu o Brasil, dentro da campanha eleitoral, que foi na área ambiental. Então, ou o Brasil vai repensar a sua maneira de alinhamento com os Estados Unidos e com o resto do mundo, nesse quesito ambiental, ou nós teremos bastante dificuldade em todos esses órgãos internacionais. O segundo ponto é o de campo do comércio, o bilateral. Esse, nós já vimos no ano passado uma queda muito grande na balança comercial Estados Unidos-Brasil. O potencial dos anos anteriores era de cerca de 60 bilhões de dólares de transação, caiu para algo em torno de 45 em 2020, com um déficit importante. Também, de nada, na prática, ajudou o relacionamento que havia entre o Bolsonaro e o Trump. Então, espera-se que aí, se o Brasil, através mais aí dos empresários mesmo, tiverem uma postura diferente, a gente possa retomar esse potencial de relacionamento comercial com os Estados Unidos. No campo diplomático, acho que a gente tem aí a parte de vistos, a parte de imigração. A parte de vistos nós vamos continuar no mesmo jeito, tendo que ter esse tipo de visto ainda, para entrar nos Estados Unidos, mas é possível que haja algum avanço no campo migratório, de regulamentação entre fluxo migratório, de tanto brasileiros para os Estados Unidos quanto vice-versa. E, finalmente, no campo militar, tem aquele acordo de Alcântara, que foi feito em março de 2019 e que deverá, provavelmente, se manter, porque é do interesse comum dos 2 países. Um resumão muito grande, é esse, mas o que afeta, acho que principalmente nesse primeiro momento, é a política ambiental, que o Brasil está cada vez mais isolado nela. Fábio, exatamente. De acordo com um porta-voz do governo Joe Biden, ele tem planos de ligar para vários aliados internacionais nos próximos dias, mas o Brasil não será prioridade no momento, está fora do radar. Ontem o presidente Bolsonaro fez expôs a sua visão de um excelente futuro para a parceria Brasil e Estados Unidos. Agora, mesmo com esse favoritismo de Bolsonaro por Donald Trump, a relação entre os 2 países pode mudar? Quais fatores vão fazer com que o rumo das coisas mudem nessa relação? É uma mudança de postura diplomática inicialmente visível por parte dos Estados Unidos, Você colocou essa carta que o Bolsonaro enviou, de cumprimento ao Biden,
Mas vamos colocar até um cenário bem interessante. O Biden colocou, né, e publicou, disse publicamente que havia recebido uma carta generosa do Trump, né? Você veja que a vontade, o ímpeto, pelo menos inicial do Biden, né, o discurso inicial do Partido Democrata, não é só do Biden, né, mas da administração que ele representa, é de pelo menos aparentemente, né, deixar para trás essas rusgas, né, perdoar, vamos dizer, entre aspas, né, os inimigos, né, dos democratas, ou os adversários democratas, seja nos Estados Unidos, seja fora de lá, e aí inclui o governo Bolsonaro. Eu acho que vai depender muito mais da nossa postura, né, daqui para lá, o quanto nós, né, iremos de fato incorporar essa mudança de visão política que os Estados Unidos passam a ter com a entrada do Biden. Ideologicamente, o governo brasileiro atual não é alinhado às ideias democratas. Isso continuará sendo desse jeito. Né? Isso não é nenhuma maneira de dizer, olha, o Bolsonaro é um seguidor do Trump. Não se trata disso, se trata de algo globalmente muito maior, uma onda de direita, uma política de conservadora de direita que tem a representação do Bolsonaro aqui no Brasil e tinha até então lá do Trump nos Estados Unidos, e que está sofrendo um combate muito grande, e que os Estados Unidos acabou perdendo, né, de volta, né, para a visão democrata, um pouco mais de centro-esquerda, e que vai ter que ser revista aqui no Brasil. Fábio, embora Biden faça cobranças públicas pela preservação da Amazônia, o democrata pode repetir ações como as do francês Emmanuel Macron, que fez críticas à soja, colocou entraves nas negociações entre o Mercosul e a União Europeia por conta do trato ambiental do Brasil? Como que Biden pode se posicionar? O Biden tem uma moeda de troca bem mais forte e bem mais eficaz para se posicionar com relação à política ambiental do Brasil, que é o poder econômico, né? Tanto o poder econômico quanto o poder do próprio Estados Unidos como voz perante a essas organizações multilaterais, como eu disse para você, né? A OCDE, a ONU, os acordos, né, internacionais no sentido de política ambiental. E não há dúvida que é assim que vai ser feito pelos Estados Unidos. Ele irá pressionar do ponto de vista econômico, ele irá pressionar do ponto de vista diplomático, de uma maneira, eu acho que mais suave, né, as palavras do que o próprio Macron, né, colocou, mas bastante mais eficaz. Não vai haver alívio para o Brasil por parte do governo Biden, porque ele já declarou, né, e colocou, né, o próprio John Kerry, né, para cuidar disso, que é, nesse caso, né, com uma visão nitidamente pró-ambientalista, muito diferente daquela que o Trump adotava até então. Então, isso vai ter um impacto no Brasil, um impacto possivelmente, se o Brasil resistir, né, a esse alinhamento, né, com esse pensamento, um impacto econômico negativo para o Brasil. Agora, professor, vamos olhar para o agronegócio brasileiro, que tem uma grande participação no nosso PIB. Esse novo posicionamento dos Estados Unidos em relação ao meio ambiente tende a abrir oportunidades para o setor do agronegócio brasileiro, ou tende a colocar alguns entraves? As oportunidades para o agronegócio brasileiro têm surgido ao longo dos anos, né, e tem surgido boa parte pelo mérito do setor do agronegócio brasileiro, pelo mérito dos empresários que conduzem o agronegócio no Brasil. Provavelmente essa política não deve modificar muito se nós não tivermos um atrelamento disso, como, por exemplo, colocou o Macron no discurso dele, né, de atrelar isso a questões ambientais, né. Não há dúvida que a gente vai ter uma regulamentação maior, ou um olhar maior com relação às exportações do agronegócio brasileiro, atreladas a atividades que sejam danosas, né, ou tenham um impacto negativo no meio ambiente. Entendo que nós temos condição, temos terra, temos tecnologia, temos empresariado aqui no Brasil, no agronegócio, com maturidade ao longo dos anos, foi conquistado o suficiente para contornar
esses problemas. É uma questão só de não deixar o impacto ideológico se sobrepor aos interesses econômicos e de desenvolvimento do agronegócio no Brasil. Fábio, e agora, além do viés sustentável, quais são os outros desafios de Joe Biden no ambiente doméstico, que são as relações dentro dos Estados Unidos, e nas relações exteriores com outros países, agora para além da sustentabilidade, olhando bastante aí para a economia política, especialmente um país, Estados Unidos, que está muito dividido? Você citou a palavra-chave, que é dividido, né? Eu acho que o grande desafio que o Biden terá, e não só o Biden dentro dos Estados Unidos, mas o que ele representa nesse momento, né, com relação a essa divisão que a gente vê não só nos Estados Unidos, né? O mundo todo está, de maneira maior ou menor, com essa tendência de divisão, de polarização. Vide aqui nós no Brasil. E acho que o grande desafio do Biden nesse sentido, né, será o de promover, né, ou de desarmar essas tensões entre essas visões que são cada vez mais radicalizadas. O Trump não fazia menor movimento no sentido de diminuir essa tensão. Muito pelo contrário, né, os últimos momentos do governo dele mostraram até uma disposição para aumentar, né, essa divisão. O Biden já de cara, né, e tem mostrado um discurso voltado numa palavra-chave que ele próprio usou, que é de união, né? Então, de ser o presidente de todos, né? E não só nos Estados Unidos, como também promover e levar isso para outros países, como você bem observou. Então, eu vejo que esse será a grande missão, né? A grande desafio que o Biden terá, pelo menos nos 2 primeiros anos do mandato dele. Do ponto de vista econômico doméstico dos Estados Unidos, o país foi bastante afetado, como vários outros foram com a pandemia, mas é importante reconhecer que a economia dos Estados Unidos ela até reagiu bastante bem no segundo semestre, comparativamente a outros países, com relação aos efeitos econômicos da pandemia. E tem uma vantagem, né, que é de poder continuar, e está, né, já promoveu, já anunciou isso através da sua da representante, né, do Banco Central, que irá continuar promovendo, né, ajustes, alinhamentos fiscais no sentido de dar estímulos para a economia americana. Então, eu acho que esse não será um desafio tão forte comparativamente a esse cenário político que o Biden terá. O maior será realmente desarmar essas bombas de tensão entre ideologias que a gente está observando no mundo todo. Nós conversamos com o economista e professor do INSPER, Fábio Astrauskas. Muito obrigada pela conversa e todos os esclarecimentos. Obrigado, Lívia, e bom programa para você e para todos que estão assistindo. Obrigado. Obrigada. Agora são 10h44 e nós também vamos bater um papo agora com o José Maria Trindade, justamente sobre essas